Meu nome é Derek, eu sou R2 do HUB e hoje a gente vai falar sobre adenoidite, hipertrofia de tonsila faríngea, síndrome do respirador bucal, faringotonsilites e hipertrofia de tonsila. Vamos começar falando um pouco da anatomia da tonsila faríngea. A tonsila faríngea ela também é conhecida como tonsila de Luschka ou adenoide. Ela é uma massa triangular de tecido linfóide, está associado à mucosa da nasofaringe e ela é localizada na região ali póstero-superior da nasofaringe. Ela faz parte do anel de Waldeyer, né, que é aquele anel na entrada do trato aéreo digestivo, formado por tecido linfóide. Do anel de Waldeyer também faz parte as tonsilas palatinas, a tonsila lingual e as amígdalas tubárias, que ficam ali próximas à abertura da tuba auditiva. A gente sabe que a tonsila faríngea ela se forma no 7º mês de vida intrauterino. Ela tem um aumento na infância, ali por volta dos 3 anos até os 7, ela tem um crescimento em relação, né, à proporção do tamanho da rinofaringe. E na adolescência, quando a criança entra na puberdade, a tendência é a regressão de tamanho. A tonsila faríngea ela tem irrigação de diversos ramos, dentre elas os ramos faríngeos, ramos da artéria maxilar interna e ramos da artéria facial. A inervação sensitiva desse tecido linfóide é realizada pelo glossofaríngeo e pelo vago, que são os responsáveis por otalgia e odinofagia referida também, quando esse tecido linfóide está inflamado. Aqui tem a fotinha do lado mostrando o anel de Waldeyer, né, que a gente comentou. A gente sabe que esses tecidos eles respondem, né, à ação de antígenos e eles tendem a aumentar conforme eles são apresentados a alguns tipos de antígeno. Nesses tecidos também é comum a formação de biofilme, que pode servir de reservatório ali para bactérias e isso pode dificultar a ação de antibiótico na infecção dessas tonsilites. Falando sobre a adenoidite aguda, a principal causa da adenoidite aguda é viral, só que é muito difícil a diferenciação apenas pela clínica da adenoidite bacteriana. Muitas vezes estão associadas também. No quadro clínico, a gente vai ver uma rinorreia purulenta, obstrução nasal, febre, manifestações sinusais e uma otite média. São sintomas que são bem semelhantes também a uma sinusite. Pela clínica, talvez também seja difícil a gente definir o que é. A adenoidite ela pode não ser um processo invasivo, mas geralmente tem bactérias envolvidas na infecção também. E a tonsila pode ficar coberta por um filtrado inflamatório, ou as bactérias também elas podem estar dentro de macrófagos. E essas estratégias das bactérias, né, podem também dificultar a ação dos antibióticos. Os principais agentes bacterianos envolvidos na adenoidite são os hemófilos influenza, a moraxella, o Streptococcus pneumoniae, o Staphylococcus aureus, a Klebsiella e o Streptococcus do grupo A. O diagnóstico é pela clínica e a videonasendoscopia também vai ajudar muito a gente a diagnosticar. Na videonasendoscopia a gente vai ver, né, o tecido linfóide edemaciado, vai ver uma hiperemia e geralmente uma secreção mucopurulenta que é abundante. O tratamento de primeira escolha nos casos bacterianos é a amoxicilina. A adenoidite recorrente. A gente considera a adenoidite recorrente quando o paciente tem pelo menos 4 ou mais episódios de adenoidite num período de 6 meses. A gente sabe que o tecido linfóide desses pacientes geralmente tem uma inflamação crônica
essa inflamação crônica, eles podem predispor os leucócitos a expressarem mais essa molécula da membrana chamada ICAM, que servem como receptores virais. Esses pacientes geralmente têm um aumento de IgE e um aumento da resposta humoral, resposta TH2, e uma diminuição da resposta celular, TH1. Quando, nesses casos de adenodite recorrente, é bom a gente pensar também sempre em refluxo laringofaríngeo, principalmente em crianças menores de 2 anos. O tratamento pode ser feito ou com um antibiótico profilaxia em baixa dose ou por cirurgia. Geralmente a indicação é cirurgia mesmo. Falando um pouco agora da hipertrofia adenoidiana, que pode ser uma consequência, né, dessas infecções de repetição e apresentação de antígenos tecido linfóide. A hipertrofia adenoidiana ela pode causar uma disfunção tubária e uma otite média por efusão de repetição, né? Isso por conta ali da anatomia, que está próximo ao tórax tubário, né? Pelo aumento do volume, pode fazer uma obstrução mecânica mesmo. Pode causar rinossinusites de repetição, isso por conta do biofilme, né, e a alteração da flora ali naquele tecido. Pode ter alterações vocais pela obstrução ali da via aérea pela nasofaringe, desarmonias no crescimento e desenvolvimento craniofacial, que a gente vai comentar mais para frente, na síndrome do respirador oral, disfagia e distúrbios do sono, que a gente também vai comentar mais a fundo. A hipertrofia adenoidiana, a gente vai avaliar a clínica, né, e desconfiar do diagnóstico, e vai constatar o diagnóstico pela radiografia de cavo ou pela endoscopia nasal. A endoscopia nasal é um método melhor, porque a gente consegue ver diretamente, né, o tecido adenoidiano, e além de avaliar o grau de obstrução, a gente consegue ver a superfície, consegue avaliar se tem um edema associado, se tem secreção. O tratamento geralmente é cirúrgico, mas a gente pode tentar também o corticoide tópico nasal de 4 a 6 semanas. Mas geralmente esse tratamento com corticoide tópico não tem um efeito duradouro. Causa de hipertrofia por neoplasia é comum, é incomum, aliás, desculpa, nas crianças, e as neoplasias mais associadas, né, são as doenças linfoproliferativas. A gente tem que suspeitar principalmente aquelas crianças imunossuprimidas, ou que receberam transplante e estão fazendo imunossupressão. O aumento súbito da tonsila também é uma pista, e algumas neoplasias podem estar associadas também à infecção do vírus Epstein-Barr. Nesse caso, a tonsilectomia, né, é diagnóstica. Agora entrando um pouco na parte da síndrome do respirador oral. A obstrução nasal crônica, né, causa uma mudança de padrão respiratório de nasal para oral. A obstrução das vias aéreas superiores ela está presente em cerca de 25 a 50% das crianças na faixa etária de 8 a 10 anos. E essa obstrução nasal ela pode ter diversas causas, né? Dentre elas, nas crianças com síndrome de respiração do respirador oral, a gente vê a rinite alérgica em 81,4% das crianças, o aumento da tonsila faríngea em 79%, o aumento das tonsilas palatinas em 12%, o desvio de septo nasal obstrutivo apenas 1%. Essas crianças da faixa etária de 3 a 9 anos. As características do paciente com síndrome do respirador oral, eles apresentam geralmente uma maxila trésica, uma protusão dos incisivos superiores, uma mordida aberta e cruzada, tem uma eversão do lábio inferior, o lábio superior geralmente está hipodesenvolvido, tem as narinas estreitas e uma hipotonia da musculatura perioral, da musculatura mastigatória. Essa síndrome, né, pode causar distúrbios do crescimento craniofacial.
A gente sabe que 60% do crescimento craniofacial ocorre nos primeiros 4 anos e 90% até os 12 anos. A mandíbula ela completa o crescimento com até 18 anos. A abóbora craniana e a base do crânio completam cerca de 90% do crescimento antes dos até os 6 anos. E a patência da via aérea, né, é um ponto-chave para o desenvolvimento da face e o desenvolvimento do complexo nasomaxilar. Falando mais ainda dos distúrbios do crescimento craniofacial, a gente sabe que a passagem do ar ela promove a reabsorção óssea, né, a longo prazo, na parte interna da cavidade nasal, quando o respirador é um respirador nasal, e uma deposição óssea na parte externa ao que o ar está passando. Aí isso contribui na pessoa normal com o rebaixamento do palato duro e com uma permeabilidade maior das fossas nasais. Quando a gente muda esse padrão para uma respiração oral, a gente tem o inverso acontecendo, né? A gente geralmente tem uma reabsorção aqui na região do palato, que está em contato com a boca, deixando ele mais ogival. Tem uma deposição, né, de osso nas fossas nasais, deixando as narinas e as fossas nasais mais estreitas, e aqui no maxilar também, deixando ele mais atrésico. Também tem a teoria da compressão, né, que fala que os músculos bucinador, o orbicular e o constrictor da faringe superior, eles formam um sistema de bandas que atuam como um molde extraoral na contenção dos dentes e da língua. Quando a gente muda esse padrão, a gente tem um relaxamento desses músculos e isso prejudica no crescimento correto do crânio e da face. Devido a esse relaxamento e a respiração oral, a gente vai ter uma protusão, né, dos dentes. Esses pacientes que são respiradores orais, eles têm uma maior prevalência da classe 2 dentária de Engel, que é essa protusão dos incisivos e o maxilar geralmente mais atrésico e a mandíbula também mais retraída. E frequentemente eles apresentam aquela mordida aberta e cruzada. A gente também tem aquelas alterações musculares, né? O paciente geralmente tem os músculos da mastigação e os músculos periorais eles ficam mais relaxados, né? Dificultando o fechamento da mandíbula. E a postura também de boca aberta e o rebaixamento da língua para a passagem do ar, ele não permite que haja o contato adequado da língua no palato, gerando uma descompensação das forças musculares orofaciais. O respirador oral também ele pode sofrer com algumas alterações no sono. No Brasil, observou-se que o ronco habitual, que é aquele ronco presente em mais de 4 noites por semana, né, está presente em cerca de 16% das crianças. A apneia do sono em 1 a 2% das crianças, com o pico infantil da apneia está entre os 3 e os 5 anos. E esses sintomas eles são muito mais prevalentes nos pacientes com síndrome de respirador oral. Essas crianças elas podem apresentar um déficit de crescimento, né? Porque a obstrução nasal gera a apneia e está relacionado a uma diminuição do GH e também redução da proteína ligadora do fator semelhante à insulina. Mas se tratado a tempo, o paciente pode recuperar esse crescimento que foi perdido por conta da síndrome. Também pode haver sintomas neurocognitivos, né? As crianças com apneia do sono, geralmente, elas não se apresentam sonolentas durante o dia como os adultos. Na verdade, elas têm mais sintomas de hiperatividade, comportamento rebelde, agressivo, isolamento social e tem problemas com o aprendizado. Outro motivo também para causar esse déficit de atenção e problemas com o aprendizado é a otite média com efusão.
que vai causar uma perda auditiva, né? A apneia ela também pode trazer outros problemas graves, como hipertrofia do ventrículo direito, corpo pulmonar e hipertensão sistêmica. Isso acontece porque a apneia vai causar uma hipoventilação alveolar, né, com a diminuição do oxigênio e uma hipercarbia. Essa diminuição do oxigênio faz uma vasoconstrição local, né? A gente sabe que quando não tem oxigênio passando por aquele alvéolo, geralmente sofre uma vasoconstrição para que outras partes sejam mais oxigenadas. Mas como o pulmão inteiro vai estar em hipóxia, isso vai gerar um aumento da resistência vascular pulmonar, que vai gerar uma sobrecarga no ventrículo direito, causando uma hipertrofia ventricular à direita, né, do corpo pulmonar. Além disso, a gente também, durante a apneia, tem uma descarga adrenérgica, o que vai aumentar uma resistência vascular periférica e causar uma hipertensão arterial sistêmica. Nessa síndrome, a gente também pode ter enurese noturna, né? Isso tanto pela dificuldade de despertar consciente à noite devido à apneia, também por um prejuízo de urodinâmica, que geralmente é visto à noite só, e por conta de um sono ruim, pode ter uma diminuição da secreção de vasopressina, né, hormônio antidiurético, e pelo esforço respiratório aumentado, pode ter um aumento da pressão intraabdominal. Esses fatores podem gerar enurese noturna. É comum também ter infecções de repetição, né? A otite média com efusão afeta cerca de 50 a 80% dessas crianças. E também o aumento das tonsilas são fatores de risco para rinossinusites, né? Como a gente já falou. E, e é isso. Agora, falando um pouco das faringotonsilites e hipertrofia das tonsilas palatinas. A faringotonsilite é um processo inflamatório da mucosa faríngea e do tecido linfóide do anel linfático de Waldeyer, né? Ela pode ter uma manifestação mais evidente em um ou mais segmentos da faringe. Ela pode se manifestar apenas como adenoidite, que a gente já viu, uma rinofaringite, ou uma tonsilite, ou uma faringotonsilite, ou tonsilite lingual. Quando tem a ausência também das tonsilas palatinas e faringe, a gente pode ter só uma faringite também. E as tonsilas palatinas e faringes, elas são os primeiros tecidos imunocompetentes a entrar em contato com micro-organismos exógenos e outros antígenos presentes no fluxo aéreo digestivo. Por isso é tão comum essa patologia na infância. A faringotonsilite, né, é a infecção mais frequente na via respiratória superior. Alta incidência e maior morbidade também acontecem em crianças na fase pré-escolar, escolar e nos pré-adolescentes. Elas são classificadas em inespecífica quando a gente não consegue dizer qual é o agente etiológico pelo quadro clínico, e as específicas são aquelas que a gente consegue presumir o agente etiológico apenas pela clínica do paciente. A faringotonssilite infecciosa ela pode ter causa bacteriana, viral, por fungo, e menos frequente pode ser por uma hiperplasia, um tumor ou causas hematológicas. As faringotonsilites virais. 75% responsável por 75%, né, dos casos em crianças menores de 2 anos, e essa porcentagem vai diminuindo conforme a criança vai crescendo. O principal agente da faringotonsilite viral é o adenovírus, responsável por 20%, mas a gente tem outros vírus, como o rinovírus, o coronavírus, influenza, parainfluenza e o vírus sincicial respiratório. O quadro clínico é composto por febre, um exudato da faringe, tonsila, mialgia, coriza e obstrução nasal. Alguns vírus, como o herpes simples e o Epstein-Barr, também podem manifestar-se como faringotonsilite ou estomatite.
A evolução geralmente é benigna e o tratamento é realizado com cuidados gerais, hidratação, medicação analgésica e antitérmica. Falando um pouco da mononucleose infecciosa. Ela é causada principalmente pelo Epstein-Barr, né? Mas também pode ser causada pelo citomegalovírus, pelo toxoplasma, pelo adenovírus e por vírus da hepatite. Quanto mais jovem a aquisição da mononucleose, menos severos são os sintomas. Então, a pessoa, quando é mais velha, tem um quadro mais exacerbado. A transmissão do Epstein-Barr ela ocorre principalmente por troca de saliva, geralmente por beijo ou contato próximo. O Epstein-Barr ele infecta principalmente os linfócitos B. Aí depois que ele infecta o linfócito B, a gente tem um período de incubação ali que varia de 2 a 7 semanas. Esse vírus ele induz a proliferação dos linfócitos B. Depois que ele induziu por um período a proliferação dos linfócitos B, entram os linfócitos T citotóxicos que geralmente freiam essa proliferação um pouco. Nos hospedeiros imunossuprimidos, essa resposta dos linfócitos T é limitada e por isso a gente tem uma proliferação mais exacerbada dessas células B. E de outro, que vai causar, né, um aumento, uma hiperplasia do anel de Waldeyer, de outros tecidos linfoproliferativos também. No início a gente pode ter um pródromo de mal-estar, fadiga, depois o paciente evolui com febre e dor de garganta. No exame físico a gente vai ver as tonsilas aumentadas, avermelhadas e, em muitos casos, com exudato branco amarelado na superfície das criptas. A adenopatia cervical também é bem comum, né? Está presente em quase todos os casos e também é interessante a gente avaliar os linfonodos cervicais posteriores. Isso é uma pista de mononucleose. Geralmente nas outras infecções de faringotonsilite, que não seja por mononucleose, a gente raramente tem o envolvimento dos linfonodos cervicais posteriores. Aí entre a segunda e quarta semana, o paciente pode apresentar uma esplenomegalia, cerca de 50% dos pacientes, e de 30 a 50 também desenvolve uma hepatomegalia, rash, petequias e petequias no palato. Pode acontecer dor abdominal também em alguns casos. A febre e a faringite geralmente persistem por 2 semanas, mas a adenopatia e organomegalia, o mal-estar, pode durar até 6 semanas. Essa infecção pelo Epstein-Barr, ela pode ser uma preditora de futuros episódios de tonsilites recorrentes, de abscesso peritonsilar também. O vírus pode persistir ali na faringe da pessoa por meses, o que pode ser uma causa de reinfecção futura e também transmissão mesmo para o paciente enquanto assintomático. O paciente com imunodeficiência adquirida inata ou imunossuprimido devido a transplante, eles podem desenvolver sequelas sérias como o resultado da proliferação não controlada dessas células B. Pode ocorrer linfomas de Hodgkin, não Hodgkin, linfoma de Burkitt e carcinoma nasofaríngeo tem sido relacionado, né, esse distúrbio. Há evidências de que a imunossupressão pode levar à obstrução significativa da via aérea devido à hiperplasia também descontrolada pelo vírus. Clinicamente, a mononucleose se apresenta com febre, né, angina, poliadenopatia. No exame físico, como a gente já viu, vai apresentar ali pode apresentar pseudomembranas. Geralmente as pseudomembranas poupam úvula, mas é comum o edema da úvula e do palato também. O diagnóstico é feito pelo hemograma, pode ser realizado reação de Bunel-Davidson, pesquisa de anticorpos IgM e pesquisa de IgG e IgM contra o capsídeo viral. O tratamento é suporte clínico, hidratação e analgesia. O repouso é importante por conta da organomegalia, né? Se o paciente praticar esportes, aumenta o risco de ruptura esplênica. Entrando agora nas causas bacterianas inespecíficas. A duração geralmente é de 3 a 6 dias em adultos, em crianças um pouco mais dias, né, de 6 a 10 dias.
A preocupação maior é quanto ao agente etiológico, os Streptococcus pyogenes do grupo A, por conta das suas complicações. Os Streptococcus do grupo C e do G também podem levar, né, ao quadro de angina, mas sem aquelas consequências que a gente vai ver do Streptococcus do grupo A. O micoplasma e clamídia também podem causar faringotonsilite. Nesses casos, geralmente são acompanhados por outros sinais de infecção respiratória, especialmente tosse. A Neisseria são raros e ocorrem tipicamente entre adolescentes com história de atividade sexual, acompanhado por sinais de infecção genital ou exantema. O Arachnobacterium é infrequente e também ocorre mais em adolescentes apresentando exantema scarlatiniforme. Outros agentes que podem estar envolvidos é o Staphylococcus aureus, Haemophilus e Moraxella, mas geralmente eles estão atuando com outros patógenos. A faringotonsilite bacteriana ela pode se manifestar de forma aguda, recorrente ou crônica com repercussão locorregional ou sistêmica. Falando da aguda. Elas são as causas mais comuns de consultas pediátricas, né? Sinais e sintomas são dor de garganta, disfagia, febre, o linfonodomegalia dolorosa, né? Além de eventual náusea, vômito, dor abdominal e cefaleia. O exame físico mostra que a orofaringe vai estar hiperemiada, com mucosa demasiada, bem como as tonsilas palatinas, que podem apresentar ou não exudato nas criptas também. A palpação revela gânglios submandibulares aumentados e dolorosos. A faringotonsilite é geralmente uma infecção autolimitada, né, confinada às tonsilas, faringe posterior, úvula, palato mole e aos linfonodos do anel linfático de Valder, que drenam para a região do pescoço anterior. A incidência das faringotonsilites na infância, né? 2 ou 3 episódios de angina por ano é esperado, né? Sendo que os menores apresentam um número maior de infecções que os escolares. Pode haver uma variação significativa de ocorrência dessas infecções numa mesma faixa etária, dependendo de alguns fatores pessoais e ambientais. Os fatores pessoais que vão interferir na incidência é o estado nutricional, constitucional, imunológico e comorbidades associadas do paciente. Em relação ao ambiente, vai interferir as condições higiênicas, pessoas que vivem em ambientes confinados ou não ventilados, presença de fumante em casa, a umidade baixa e em outros fatores também. Falando das faringotonsilites streptocócicas, a gente tinha aquela preocupação maior com os Streptococcus pyogenes beta-hemolíticos do grupo A, né, por conta das complicações que ele pode causar. As crianças elas podem desenvolver, né, complicações supurativas, como abscesso tonsilar, peritonsilar, parafaríngeo, e podem atingir estruturas vitais do pescoço, esse abscesso. Podem desenvolver também doenças invasivas graves, como bacteremia, fascite necrosante, a síndrome do choque tóxico pelo estreptococo, além das complicações não supurativas, né, que são a febre reumática, a glomerulonefrite e alguns transtornos neuropsiquiátricos que são similares àquela coreia de Sydenham. A faringotonssilite streptocócica, o diagnóstico apenas clínico é difícil de você ter certeza, né? O exame físico vai mostrar uma faringotonssilite com a congestão de mucosa, pode ter exudato ou não ter também, linfonodos aumentados, dolorosos, e é importante a gente lembrar que nesses casos de infecção bacteriana, geralmente vai estar ausente aqueles sintomas mais generalizados, tipo coriza, rouquidão, tosse, diarreia. Isso leva a gente a pensar mais em quadro viral. O hemograma também pode ajudar a sinalizar, né? A gente sabe que nas infecções bacterianas a gente vai ter uma leucocitose com desvio à esquerda, uma neutrofilia, o que geralmente não ocorre nas patologias virais. O teste rápido para a identificação do estreptococo do grupo A são baseados na realização de imunoensaio, o ELISA, esse OIA, sondas de DNA.
com a sensibilidade bastante elevada. A infecção do streptococo pode ser diferenciada do não streptococo também pelo título de asma. Aqui nesse quadrinho a gente mostra, né, algumas características que são preditivas de infecção viral e algumas que são preditivas de infecção bacteriana. Na viral a gente geralmente tem uma febre que não é tão alta, a odinofagia é moderada, tem a hipertrofia e hiperemia da tonsila pode ter nas duas, né, que pode ser com ou sem exudatos, não é critério. Na viral, geralmente, a gente tem uma coriza, obstrução nasal, espirros, tosse, rouquidão, aftas, sintomas gastrointestinais. Já na bacteriana, o início da doença já é mais abrupto, a febre tende a ser mais alta, a odinofagia mais intensa, incomoda mais, pode ter algumas petequias no palato e a adenopatia cervical geralmente mais dolorosa. O tratamento das faringotonsilites streptocócicas é feito por sintomáticos, analgésicos, antitérmicos, hidratação, alimentação adequada, né? E para prevenir complicações curativas invasivas é usado o antibiótico. Pode ser penicilina G-benzatina ou amoxicilina via oral por 10 dias. Aí aqui tem a tabelinha de tratamento dos dois casos, né? A viral vai ser com sintomáticos, suporte clínico, bacteriana, primeira escolha é penicilina ou amoxicilina. Se tiver alergia, a gente vai partir para os macrolídeos. Se tiver recorrência, se for menor que sem tratamento nos últimos 30 dias, a primeira escolha continua sendo a amoxicilina, mas se tiver usado a amoxicilina nesses 30 dias, a gente vai partir já para a amoxiclave, cefuroxima ou a clindamicina. Faringotonsilite recorrente. A gente tem os critérios de Paradise, né, para diagnosticar esse quadro. Ele diz que para considerar recorrente a gente tem que ter pelo menos 7 episódios agudos em um ano, ou 5 episódios por ano em 2 anos, ou 3 episódios por ano em 3 anos consecutivos. Os fatores predisponentes para esse quadro é o uso abusivo ou incorreto de antibiótico, alteração da microbiota locorregional, a mudança de estruturas no epitélio das criptas e algumas infecções virais. O tratamento é feito com a penicilina ou amoxicilina, e nos casos que são persistentes, geralmente usam os antibióticos, né, ou com clavulanato, e quando o tratamento é ineficaz, está indicado a tonsilectomia. A tonsilite crônica ela é quando o paciente tem uma dor de garganta superior a 3 meses e associado à inflamação tonsilar. No quadro clínico a gente tem litose, casmo nas criptas, um eritema peritonsilar, uma adenopatia cervical persistente. Nos casos graves pode ter febre recorrente, dificuldade de deglutição, enfortamento ganglionar submandibular cervical, respiração bucal, alterações gerais da disposição física, dificuldade do aprendizado, diminuição do apetite, alteração do humor, palidez cutânea. A microbiologia da tonsilite crônica geralmente é uma flora multibacteriana, mista, e frequentemente tem anaeróbio associado a essa infecção também. As infecções por estreptococos do grupo A e outros estreptococos biogênicos também ocorrem nos casos crônicos, tornando os casos microbiologicamente semelhantes às tonsilites recorrentes também. O tratamento é com antibiótico terapia durante 3 a 6 semanas contra o micro-organismo anaeróbios e produtores de beta-lactamase, com clindamicina e amoxicilina com clavulanato. A cirurgia tem indicação precisa também nessas tonsilites, principalmente quando a gente tem um envolvimento sistêmico mais evidente. Falando um pouco da hiperplasia tonsilar. As tonsilas são pequenas, né, ao nascimento, e a tendência delas é aumentarem ali, a partir do primeiro ano de vida. A maior aumento do volume das tonsilas ocorre ali entre o quarto e a décimo ano de vida.
e das faríngeas, como a gente viu, né, entre 3 anos e 7 anos. E depois disso, com a puberdade, geralmente a gente tem uma evolução espontânea. As principais hipóteses para a patogênese da hiperplasia tonsilar é a infecção viral, colonização bacteriana crônica, aqueles biofilmes, né? E fatores relacionados ao hospedeiro, como genético, atopia, poluição ambiental, refluxo gastroesofágico, antibiótico terapia prolongada ou repetida. Nenhum tratamento clínico é eficaz e duradouro, né, para hiperplasia tonsilar. E para aquelas obstrutivas com infecções recorrentes, está indicado a tonsilectomia. Falando um pouco do abscesso tonsilar. É um processo infeccioso, incrustado, que geralmente causa a necrose tecidual e aquilo vai gerar uma coleção purulenta ali na amígdala. Geralmente é uma composição polimicrobiana associada a aeróbios e anaeróbios. O quadro clínico tem dor, deglutição, alteração da voz e aumento da produção da saliva e um abaulamento da tonsila acometida, né? Geralmente unilateral. O tratamento é realizado com drenagem, antibiótico terapia, analgésicos e anti-inflamatórios. O abscesso peritonsilar é uma complicação supurativa, né, que acomete o espaço peritonsilar entre a cápsula da tonsila e o músculo constritor superior da faringe. É mais comum ali no polo superior, que a gente sabe, né, que naquele polo superior lá a aderência da, da tonsila é menor com o plano e aquela parte das amígdalas tem maior quantidade de criptas. É mais frequente em adultos jovens ou adolescentes e a recorrência gira em torno de 10 a 15%, podendo chegar a 20 ou 30% nos casos de tonsilites recorrentes. De complicação do abscesso peritonsilar, a gente pode ter a ruptura espontânea, aspiração para a via aérea inferior, ou pode evoluir com abscesso parafaríngeo. Sintomatologia vai ser caracterizado por uma dor intensa, unilateral, geralmente com otalgia também, ipsilateral. Vai ter cialorreia, dificuldade para deglutir, a voz vai ser aquela voz mais anasalada, podendo ocorrer trismo também. Vai ter febre, mal-estar, calafrios. E o exame físico é característico, né? O abaulamento, como a gente pode ver aqui na foto. A flora bacteriana geralmente também é polibacteriana, com anaeróbio e aeróbio, e também pode ter bactérias gram-negativas. O tratamento também vai ser com a punção, antibiótico terapia, né, que cubram todos esses agentes, analgésicos, anti-inflamatórios, e se tiver história pregressa, já está indicado também a tonsilectomia, que pode ser realizado a quente. Aí agora falando de algumas faringotonsilites específicas. A gente tem a difteria, que é causada pelo Corynebacterium, chamado de bacilo de Kleber-Lofer, que é um bacilo gram-positivo, anaeróbio, transmitido através de gotículas respiratórias. O período de incubação desse agente geralmente é de 1 a 6 dias. É uma doença de notificação compulsória. Sintomatologia caracterizada por dor de garganta pouco intensa, febre baixa, motoxemia, prostração e palidez. No exame físico a gente vai ver placas pseudomembranosas branco-acinzentadas aderentes às tonsilas, pilares e úvula, além de uma linfadenopatia cervical e submandibular. Ele pode dar algumas complicações, como acometimento do miocárdio, dos rins e do sistema nervoso central. O diagnóstico é firmado pela cultura. O tratamento é feito com soro antidifterico, penicilina ou eritromicina e medidas de suporte. A prevenção é a vacinação e também os contactantes devem ser vacinados e fazer quimioprofilaxia, se estiver com cultura positiva. A angina de Plow-Vincent é causada pelo agente por um bacilo fusiforme, esse Fusobacterium plow-vincent, que é um gram-negativo anaeróbio, e um espirilo. Geralmente esses dois, né,
ao mesmo tempo. Aí esse perilo pode ser espiroqueta dentium saprófita da cavidade oral. Essa doença está relacionada a uma má higiene da cavidade oral e a desnutrição. O quadro clínico, a gente vai ver ali uma ulceração ulceronecrótica, né, unilateral, recoberta por exudato, pseudomembranoso, tem um cheiro fétido e está associado à disfagia e odinofagia. O diagnóstico é pela clínica e pela bacteriologia, né, que vai vir com o agente fusospiralar. O diagnóstico diferencial tem que ser feito com lesões tumorais e doenças granulomatosas. O tratamento é feito com penicilina ou cefalosporina, associada ao metronidazol. E é importante cuidar da higiene bucal, né, com soluções antissépticas. Uma outra faringotonsilite específica é a angina luética, que é causada pelo treponema pálido, né? A lesão vai ser aquela lesão de sífilis primária, geralmente uma úlcera de aspecto lenhoso à palpação, acompanhando de uma linfonodomegalia. A dor não é importante, como na sífilis primária em outras regiões, e pode acometer outras regiões da boca também. O diagnóstico é pela microscopia por campo escuro ou sorologia, e o tratamento é com bezetacil intramuscular. A gente também tem a faringite herpética, que é causada pelo herpes simples. A transmissão é por saliva, né, secreção de mucosas. O período de incubação desse vírus é de 2 dias a 12 dias. O quadro clínico é caracterizado por um mal-estar, febre, dor de garganta, vesículas sangrantes ao toque ou úlceras com exudato acinzentado e uma linfadenopatia cervical. O tratamento é sintomático e os antirretrovirais eles são reservados para pessoas com alguma deficiência imunológica. E acabou a parte da aula, agora o artigo. Pode passar já para o artigo? Pode apresentar o artigo, Derek. Tá. Então, o artigo que eu escolhi foi esse, que é ácido tranexâmico e hemorragia pós-tonsilectomia, score de propensão e análise de variáveis instrumentais. Foi um artigo que foi publicado ali nos Arquivos Europeus de Otorrinolaringologia em 2018. Na introdução ele vem falando, né, que a hemorragia pós-tonsilectomia ela pode ser dividida em duas categorias, em hemorragia primária, dentro de 24 horas após a cirurgia, ou hemorragia secundária, depois dessas 24 horas. O ácido tranexâmico, né, é um agente antifibrinolítico que inibe a ativação do plasminogênio em plasmina. E haviam estudos anteriores a esse que falava que havia uma redução significativa de perda sanguínea em pacientes com tonsillectomia, mas em outras cirurgias, na verdade em outras cirurgias, mas não teve tanto impacto com a cirurgia de tonsillectomia. Eles usam para algumas cirurgias cardíacas e ortopédicas também com algum resultado positivo. Os estudos anteriores com a tonsillectomia não era indefinido. Mas esses estudos geralmente eram estudos mais antigos, com um N pequeno. Aí esse estudo daqui ele usou uma base de dados, essa daí, DPC, que é uma base de dados que tem de pacientes internados no Japão. Foram incluídos os pacientes submetidos à tonsilectomia entre julho de 2010 e março de 2016, e foram excluídos aqueles pacientes com tumores benignos de faringe, tumores malignos de cabeça e pescoço, pacientes dialíticos, com distúrbios hemorrágicos hereditários, doenças hepáticas, linfoma, e pacientes que já usavam anticoagulante, que usavam algum tipo de anticoagulante ou antiplaquetário antes da cirurgia. Os pacientes foram alocados, divididos em dois grupos, aqueles que receberam e os que não receberam ácido tranexâmico por via intravenosa desde o primeiro dia da cirurgia. Aí os desfechos primários avaliados foram hemorragia pós-tonsilectomia com necessidade de reoperação para hemostasia sob anestesia geral e transfusão de sangue durante a mesma internação ou reinternação do paciente. Quando eles pegaram esses dados, eles conseguiram 117.598 pacientes, foi submetida a amidalectomia nesse período,
Aí, após aplicar os critérios de exclusão, sobraram 110.928 pacientes de 745 hospitais lá do Japão. Receberam o ácido tranexâmico 50.501, né? Pouco menos da metade, e que não receberam o ácido tranexâmico foram 60.427. Aí depois ele aplica um score de propensão para equilibrar, deixar os grupos mais homogêneos. E aí sobrou 46.205 para cada grupo. Aí os resultados que eles trouxeram é que não houve diferença significativa, né, nas taxas de resultados entre os grupos controle e os grupos que usaram a medicação, incluindo, né, a análise de correspondência desse score de propensão que ele usou para deixar os grupos mais homogêneos. Ele viu que os pacientes do sexo masculino eles eram mais propensos a necessitar de reoperação do que as mulheres, o que condiz já com o que a literatura dizia. A idade avançada, a hospitalização de emergência e a anestesia prolongada também foram considerados fatores de risco para a reoperação e para a transfusão de sangue. Aí um dado interessante é que o baixo peso, a tonsilectomia para doença não infecciosa e abscesso peritonsilar e hospitais acadêmicos foram associados a taxas menores desses desfechos ruins. Aí aqui ele só mostra a tabela, né? Mostrando isso que a gente comentou. Aí o que ele traz de conclusão é que o ácido tranexâmico é seguro, mas ele não mostra prevenção de hemorragia pós-tonsilectomia. Assim, a administração do ácido tranexâmico não é justificado pelo estudo, mas ele próprio admite que o estudo teve algumas limitações. Ele falou que não foi possível determinar com precisão a dose, né, da medicação administrada porque os bancos de dados geralmente não mostravam essas doses e eles não podíamos saber a variabilidade da habilidade de técnica de tonsilectomia aplicada para cada paciente. Aí, foi isso. Perguntas pro Derek? Alguma dúvida, pessoal?